queridos, nós acabamos de chegar na ilha de Creta, na Grécia. O navio atracou ainda há pouco e nós vamos descer daqui a pouco. Mas antes eu gostaria de fazer uma meditação, falarmos um pouco sobre um episódio que aconteceu aqui em Creta. Creta foi uma cidade onde viveu um grande homem de Deus, um jovem pastor chamado Tito. E Tito foi alvo de uma das cartas do apóstolo Paulo. E Paulo escreveu a Tito trazendo algumas recomendações sobre o trabalho dele em Creta. E eu gostaria então de ler esse texto, um dos textos da carta de Paulo a Tito. E nós vamos estar trazendo uma meditação para que nós possamos aplicar aos nossos dias. Quando chegamos aqui, antes de chegarmos aqui, nós tínhamos uma visão, uma ideia de uma ilha assim pouco habitada, de uma ilha pequena, mas quando a gente dá uma olhada nesse visual aqui, a gente percebe que estamos diante de uma estrutura assim bastante considerável, de uma ilha bem grande. A gente não consegue visualizar o final da ilha, então com certeza seria impossível nos nossos dias saber onde foi, em que localização exata Tito viveu, como tudo isso aconteceu, a não ser que a arqueologia tenha já feito algum tipo de descoberta que tenha desvendado, algumas questões como essa. Mas de qualquer forma fica aí a imagem de uma grande cidade, nós podemos dizer aí uma cidade de médio porte, pelo menos dentro da nossa realidade brasileira, e uma ilha muito grande. Uma ilha realmente assim muito grande, muito bonita. Eu quero ler um texto com vocês na carta de Paulo a Tito, no primeiro capítulo. Ele ainda está nas saudações. E o apóstolo Paulo, então, ele fala no capítulo 1, a partir do verso 5, ele diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituístes presbíteros, conforme te prescrevi. Isso significa que o apóstolo Paulo, ele, além de fundar as igrejas, ele enviava, ele formava a igreja e depois ele enviava jovens pastores para que ali eles pudessem estar desenvolvendo, dando prosseguimento à obra que Deus havia estabelecido através do apóstolo. Paulo, ele realmente fez esse tipo de trabalho em vários lugares. Ele constituiu também Timóteo como um dos líderes de uma das igrejas fundadas. Nós vemos nas cartas aos Coríntios que ele escrevia as lideranças estabelecidas ali, depois de ter estabelecido e trabalhado na igreja durante algum tempo. E isso fala da organização, isso aponta para o fato de que nós precisamos confiar em Deus, precisamos fazer a nossa parte também. Confiar em Deus nas coisas que cabem somente a Ele. Existem coisas que nós não temos como resolver, existem coisas que dependem unicamente de Deus, mas existem coisas que cabem a nós. Algumas vezes eu vejo assim, pessoas orando, pessoas pedindo a Deus, pessoas tentando espiritualizar coisas que são de sua inteira responsabilidade. E esse texto nos mostra que Paulo enviou Tito a Creta para organizar, para pôr em ordem determinadas coisas. Isso então aponta para o lado oposto. Isso mostra que existem coisas que são de responsabilidade nossa. Uma das ilustrações que nós poderíamos usar é da ressurreição de Lázaro. Jesus, ele chega na porta do túmulo de Lázaro e manda os presentes removerem a pedra. E depois de ressuscitar a Lázaro, ele manda os presentes tirarem as ataduras que embrulhavam, que enrolavam o ex-defunto. Quer dizer, Jesus então ele fez aquilo que só ele poderia fazer, ressuscitar o morto, mas remover a pedra que os homens que estavam ali poderiam remover e também tirar as ataduras que os que estavam ali poderiam tirar, ele incumbiu aos presentes para fazer. Então isso mostra que Deus, ele trabalha em conjunto conosco. Existem coisas que dependem de nós, da nossa organização, da nossa estratégia. Então, queridos, muitas coisas, muitos problemas que nós enfrentamos hoje não são problemas que Deus vai ter que resolver, mas são problemas administrativos, problemas relacionados à organização, problemas que nós podemos resolver. E não podemos esperar que Deus resolva os problemas que nós voluntariamente, pelo nosso livre-arbítrio, criamos. E existem muitos cristãos em crise nos dias de hoje por causa disso, porque se enrolam financeiramente e colocam o peso
de resolver esse problema, a situação, nos ombros de Deus, como se Ele fosse responsável porque nós não conseguimos viver com o que ganhamos, porque nós queremos gastar mais do que temos. Enfim, existem muitos cristãos que querem que Deus resolva problemas conjugais, familiares que Ele criou, que com um pedido de perdão, que com um abraço, que com uma conversa pode ser resolvido. Então Deus, na verdade, Ele quer que nós façamos a nossa parte. Ele quer que nós estejamos fazendo aquilo que nos cabe, para que Ele possa agir através de nossas vidas, mas tendo em mente, assim, homens fiéis, homens que estejam de fato dispostos a fazer a sua parte, para que vivam uma vida de paz, uma vida tranquila diante da sociedade, da família, com os colegas de trabalho, com a igreja, enfim. Deus espera a nossa organização, Deus espera que ponhamos em ordem aquilo que está ao nosso alcance, Deus espera que nós façamos a nossa parte, Ele espera que nós estejamos chamando para nós as responsabilidades que nos cabem. E fica essa mensagem aí para você: ore por aquilo que você tem que orar, ore pelas questões espirituais que dependem apenas de Deus, e ore até para que Ele te ajude nas questões administrativas, financeiras, conjugais, mas nunca esqueça que você precisa fazer a sua parte, você precisa fazer aquilo que te cabe. Mais adiante, a partir do verso 10 do mesmo capítulo, ele começa a dizer o seguinte para Tito: porque existem muitos insubordinados, faladores e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Olha que interessante. Paulo está falando sobre lideranças, pessoas da circuncisão, pessoas que tinham determinadas tradições que queriam colocar como peso, como carga em cima das pessoas. E essas cargas, esses pesos, tinham objetivos, tinham uma segunda intenção. Era por torpe ganância, dizia Paulo. Era por egoísmo, por visando um proveito pessoal, um fim pessoal. E então Paulo diz: tenham cuidado com essas pessoas, porque elas acabam iludindo, elas acabam pervertendo casas inteiras. Essas pessoas acabam trazendo transtornos, colocando pesos, principalmente os da circuncisão. O que era a circuncisão? A circuncisão era uma tradição entre os judeus. Dentro da nossa cultura, nos dias de hoje, nós chamamos a circuncisão de cirurgia ou operação de fimose. Era uma intervenção cirúrgica que se faziam nos meninos que nasciam ao 8º dia. Era uma questão de higiene para os judeus, era uma questão cultural também para os judeus. Então, através disso, e a Bíblia não explica por que se fazia isso, mas eles faziam simplesmente por obediência no Antigo Testamento. E depois, agora nos tempos modernos, se descobriu que o menor índice de câncer de útero entre a população mundial está entre as judias, exatamente em função do atrito promovido na hora de uma relação íntima com as pessoas que têm o seu membro circuncidado. É algo assim interessante da gente analisar ou pensar sobre isso. Mas de qualquer forma, eles tinham o hábito que foi promovido no Antigo Testamento, mas era uma questão cultural que não deveria se impor aos gentios, ou seja, as pessoas não judias, não israelenses, que se convertiam ao Evangelho, mas eles queriam colocar isso como regra. Existem determinadas regras que nós vemos sendo colocadas nos dias de hoje, nos nossos tempos, e que são referentes à cultura antiga, são referentes ao contexto antigo e que acabam trazendo peso aos nossos dias e pesos desnecessários. Na verdade, as pessoas que faziam isso, pelo menos no contexto de Tito, eram pessoas que faziam por ganância, por alguns objetivos escusos, que Paulo não revela aqui, mas eram objetivos pessoais, e nós não deveríamos seguir essas pessoas. A quem devemos seguir então? Nós devemos seguir os princípios da palavra de Deus, devemos seguir ao Senhor, a palavra de Deus, as palavras que são liberadas por princípios e não por regras e tradições. Então, Tito, ele recebeu essa recomendação de Paulo, de que ele tivesse cuidado para lidar com as pessoas, porque alguns ministram o Evangelho, alguns falam de Deus, alguns são religiosos por interesses próprios e não visando a salvação, a bênção daqueles que, na verdade, a quem está sendo liberada a palavra do Evangelho. Que nós possamos guardar essa palavra nos nossos corações. Paulo, ele tinha em mente um princípio de organização. Ele não jogava para Deus responsabilidades dele,
e não queria que os seus discípulos assim agissem também. E nós precisamos ter cuidado com as pessoas com quem estamos lidando, porque existem muitas tradições que, ao invés de nos aproximarem de Deus, estão nos afastando dele, porque às vezes nós cumprimos regras e deixamos de cumprir princípios, e acaba que é muito mais fácil mesmo cumprir uma regra do que viver princípios. Regras são coisas concretas que nós vestimos, usamos dentro de um visual, de uma coisa que as pessoas podem ver, porque é algo concreto. Mas princípio é dia a dia, é relacionamento, princípio fala de intimidade, princípio fala de postura, princípio fala de ética, princípio fala de comportamento, de honestidade, de integridade, de reputação, enfim. Deus, ele aponta o caminho do Evangelho. O único caminho para se chegar ao céu é Jesus. E precisamos receber Jesus como o único e suficiente Senhor para a nossa vida. Mas precisamos ter princípios, porque aquele que tem Deus no coração, ele precisa viver pelos princípios de Deus. Ele precisa viver pela ética de Deus, pela disciplina de Deus, por aquilo que ele liberou como princípio e não como regra, e não tradições. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa curtir aí essa paisagem maravilhosa da ilha de Creta, destino dessa carta paulina. Que Deus te abençoe.